when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago um novo capítulo de Incrível Hulk, a Era dos Monstros. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. Também convido a todos a assistirem às playlists do canal, onde lá vocês encontrarão várias histórias já narradas. E para quem ainda não começou a assistir essa história, deixarei o link abaixo. Conto com todos vocês para compartilhar os vídeos. Vamos fazer esse canal crescer? E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Agora, na paisagem mental de Hulk, vemos Banner correndo até uma árvore enquanto tenta espantar várias hienas. As hienas se viram para ele furiosas e começam a querer atacá-lo. Banner tenta se defender e tirar elas de cima daquela criatura. Logo, vemos que as hienas estavam quase rasgando Banner e eles escutam uma outra criatura rosnar. E Bruce fala: "Vamos, Hulk, você não pode me manter aqui para sempre." E quando Bruce se ergue, ele olha para a criatura e fala: "Você não é o Hulk." E o monstro fala: "Curioso, eu tomei o corpo dessa criatura poderosa e dentro dele eu encontro essa criatura frágil. Você não tem lugar dentro do meu jardim." E vemos um olho demoníaco olhando para Banner. Bruce Banner é um homem constantemente em guerra consigo mesmo, pois dentro dele está a força da natureza, alimentada pela raiva e alimentada pela gama, conhecida como Hulk. Agora, a raiva do Hulk está apontada para Bruce, faminto por assumir o controle do seu corpo compartilhado de uma vez por todas. Bruce vive fugindo para proteger o resto do mundo de o Incrível Hulk. Liderados por um ser primordial chamado Eldest, monstros de todo o mundo estão caçando o Hulk para usá-lo para despertar uma entidade conhecida como a Mãe dos Horrores. Entre lutar contra monstros e viver uma vida na estrada, Bruce e Charlie, uma adolescente fugitiva que escapou de seu lar abusivo, se encontraram em uma comunidade de trabalhadores migrantes no Texas, que estão sob a proteção de um motoqueiro fantasma morto-vivo do passado. E agora, um monstro chamado Demônio da Guerra veio bater a porta de Hulk, enquanto assumia o controle do corpo de Hulk e prendia Bruce em uma prisão mental. Espíritos de Vingança, parte 3. Agora, vemos Hulk sendo possuído e Charlie fala: "Hulk, o que está acontecendo com você?" E vemos o monstro falando através da boca de Hulk: "Eu vou te matar, pequeno gafanhoto." E próximo dali, vemos outros demônios atacando as pessoas. Hulk quase acerta Charlie e Charlie grita: "Hulk, sou eu! É Charlie! Lembre-se, você é um vingador. Essas pessoas precisam que você seja um herói." E o monstro fala: "Heróis estão apenas em contos. Entre homens só existem monstros." E ele ergue um carro para tentar esmagar a garota. Porém, ele leva um tremendo tiro de uma bazuca em seu peito. E sorrindo, Charlie fala: "Viu, idiota?" E vemos outro tiro em outra criatura. E próximos dali, vemos um motoqueiro fantasma morto-vivo atirando com sua bazuca, enquanto carrega ao seu lado o garoto Léo. E o garoto fala: "Tio Sal, eu posso ajudar, só me deixe..." Enquanto tenta pegar a arma do motoqueiro. E o motoqueiro fala: "Não, só voltei para te manter vivo, garoto. Essa vida não é para você. Nunca." Enquanto o garoto fica extremamente triste. E na mente de Hulk, vemos Bruce fugindo daquele monstro, partindo para dentro da carcaça da criatura que as hienas estavam comendo. Enquanto o monstro fala: "Você não escapará, criatura frágil. Pode ser o seu corpo, mas agora ele é meu." E vemos a criatura tentando esmagar o Bruce. Porém, ao pular para dentro dos ossos daquela criatura, ela se transforma no Hulk. Enquanto o Hulk fala: "Estúpido, não é lugar do Banner e também não é o seu lugar. Esse lugar é meu. Saia." E vemos o poderoso Hulk enfrentando o monstro. Enquanto dá um soco na criatura, ele fala: "Saia." E aquela enorme criatura fala: "Eu não preciso da sua carne, filho fraturado. Sou Jimmy Dagalo, o primeiro caçador de homens." E do lado de fora, vemos que Hulk se libertou, enquanto amassa um carro e joga nos outros monstros, os matando.
E no meio daquele monte de massa, começa a se erguer o monstro e ele fala: filho fraturado, motoqueiro fantasma, faz muito tempo. Não importa, eu estava lá quando o primeiro homem vivo entrou no meu jardim. E vemos a verdadeira forma do demônio de guerra. E ele fala: vou ver o último de vocês morto, cada um na mão do outro. O motoqueiro dá um pisão no chão, fazendo erguer várias chamas do solo, e através daquela fenda, uma enorme corrente em chamas surge nas mãos do motoqueiro, e o demônio da guerra grita, enquanto Hulk parte para cima dele. Hulk quase é acertado com a espada do demônio, mas ainda assim o demônio consegue ferir Hulk, o jogando longe. Nesse meio tempo, o motoqueiro pula para cima do monstro e começa a atirar, porém suas balas não surtem efeito. E Hulk fala: Cavaleiro, me mande suas correntes. Então, vemos o motoqueiro jogando as correntes para Hulk, enquanto ele pega e corre para cima do monstro. E Hulk fala: Ele é bastante forte, mas não é o mais forte. E salta para dentro da boca do monstro, atravessando sua cabeça com um soco, enquanto amarra as correntes na cabeça da criatura. Ele salta para o chão, enquanto o motoqueiro usa a outra parte das correntes para amarrar os pés daquele monstro. Hulk usa sua tremenda força para cortar a cabeça do monstro, e ela cai bem atrás de Hulk. Enquanto começa a se desfazer, o monstro fala: o mais antigo terá você, filho fraturado. Sua carne é a chave, e é dela, por direito. Pela mão do mais velho, a mãe dos horrores retornará, e ela me concederá a vingança sobre toda a humanidade. E vemos a criatura se desfazendo em pó. Logo, Hulk e o motoqueiro ficam observando, e Hulk fala para o motoqueiro: Por que não você? Você também não é um dos mais velhos? E o motoqueiro fala: eu ouvi o chamado dela, claro, mas eu sou um cavaleiro fantasma. A desobediência é tipo o nosso lance. Além disso, algo me chamou de volta, algo que precisa que a criança seja segura. Isso é tudo que importa. Diz que no mundo onde ele morre, tudo dá errado. Então, eu não vou deixá-lo morrer. E vemos todas as pessoas extremamente animadas, enquanto a mãe do garoto o abraça. E o motoqueiro complementa: aqui não. E o motoqueiro olha para Hulk e fala: o seu ponto fraco é a menina. E vemos Charlie sorrindo, enquanto o motoqueiro complementa: você é difícil de matar. A mais velha ainda não entendeu isso. Em breve ela chegará até você através da menina. Mantenha segura, Hulk, porque no fim, ela é o que importa. Então, vemos que o motoqueiro se foi, e Hulk fica ali pensativo. Agora, as lembranças do mais velho, Gene Dagal, o diabo da guerra. De todos os filhos da mãe dos horrores, nenhum tem maior ódio pelo homem do que Gene Dagal, aquele a quem o homem chamou de diabo da guerra. Gene Dagal começou a vida como um mero espírito nas pastagens da África, uma coisa mansa e gentil, sem nem ter forma física. Se tivesse um nome naquela época, não havia ninguém que o conhecesse. Foi silencioso, vigilante, cheio de amor por todas as coisas que cresceram, desprovido de malícia ou má intenção, até que o homem chegou. Quando os primeiros homens chegaram às pastagens, o espírito estava cauteloso e medroso. Embora não fosse inteligente, o homem parecia astuto. Trouxeram consigo a lança, o arco e o artifício do fogo. Comiam todas as árvores e raízes e moldavam a terra a seu gosto, como se fosse só deles. Eles aprenderam a caçar até mesmo os animais mais poderosos, criaturas muito mais fortes e rápidas do que eles. Tudo isso o espírito gentil observou e ficou com medo. O número de homens cresceu rapidamente e os seus crimes tornaram-se mais ousados. Eles mataram as árvores para fazer suas ferramentas e armas, até mesmo as queimaram para se aquecerem. Eles mataram os animais em grande número e se cobriram com suas peles. Aos poucos, as pastagens foram queimadas e as brasas do medo do espírito transformaram-se em uma raiva latente. À medida que as estações mudavam, o espírito retirou-se para o bosque sagrado, onde sua vida tinha começado, um lugar secreto e sagrado
que o seu odiado inimigo certamente nunca descobriria, mas o alcance do homem cresceu cada vez mais até que finalmente um grupo de caçadores encontrou o bosque sagrado. Sem saber o que haviam encontrado, os caçadores comeram das árvores, beberam do reservatório do espírito e mataram seu servo mais querido. O homem já havia ensinado ao espírito do medo a tristeza e a raiva mais amarga, mas naquele dia o espírito também descobriu o ódio, uma repulsa tão negra e cegante quanto a morte. Ele voou para o corpo de um dos caçadores, tornando seu o corpo e sangue. Encheu-se seu coração com um ódio abrasador por sua própria espécie, que só poderia ser respondido com um assassinato. Assumindo a forma de caçador, o espírito matou seus companheiros, comeu sua carne e dançou em seu sangue. Uivando de angústia e sede de sangue, caçador e espírito se tornaram Dinigal, o demônio da guerra, o primeiro caçador de homens. A vida do caçador não satisfez Dinidagal e logo ele caçou o resto da sua tribo. Os xamãs tentaram arrancar Dinidagal fora do corpo do caçador, mas Dinidagal faria aquilo não se prolongar. Os homens que sobraram tentaram matar Dinidagal, mas Dini não podia ser morto. Quando finalmente toda a tribo estava morta, Dini descobriu que havia outros caçadores homens. Onde quer que os encontrasse, cada vida que Dinidagal levou e tomou o deixou maior e mais monstruoso, até que pouco restasse do espírito ou do homem. Anos se passaram em matança, até que finalmente Dinidagal foi preso pelos caçadores de muitas tribos, caçadores incontáveis. Depois de uma batalha terrível, muitas eram as feridas de Dini, e ele finalmente caiu. Mas quando ele caiu, o sangue de Dinidagal espirrou nos caçadores que o derrubaram. Aquela noite, enquanto comemoravam sua vitória, a sede de sangue de Dinidagal agitava suas mentes, uma chama tortuante que os atormentaria até suas mortes. Os caçadores tornaram-se guerreiros, caçadores de homens. Embora o bosque sagrado do espírito bondoso fosse há muito tempo queimado e esquecido, o espírito foi vingado de seus invasores milhares de vezes. O espírito de Dinidagal é agora o legião. O medo, a raiva e o ódio dos demônios da guerra passou, derramando sangue através das eras, e viveria até os últimos guerreiros estarem mortos, um ao lado do outro. Naquele dia, o espírito bondoso e sagrado do bosque descansaria finalmente, e a mãe dos horrores estaria montada nos ossos. E então, galera, o que acharam do capítulo de hoje? Comentem aqui embaixo, curtam e nos ajudem a compartilhar os vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu!